Eu vou dizer uma coisa agora que eu confesso que vai me gerar bastante prazer. A treta continua. Depois da Michelle Bolsonaro processar a Joyce Hasselman por causa de um vídeo em que a Joyce diz que a Michelle era amante do Bolsonaro antes deles se casarem, a ex-deputada ameaçou revelar ainda mais sobre o passado da ex-primeira-dama. Vocês sabem o que eu vou dizer, né? Briguem, desgraçadas. Briguem. Vamos lá, vamos saber mais sobre esta fofoca jornalística profissional muito séria com a nossa Sofia Labanca, aqui no Plantão do Meteoro. Bora! Eu vou começar, Sofia, defendendo a fofoca, porque eu sei que as pessoas vão dizer: ai, mas vocês estão falando fofoca neste canal. Veja, são estas intrigas e desavenças pessoais que definem a sua vida, caro espectador. Porque são estas pessoas que, brigando, definem ou não suas alianças, e aí quem se ferra no final somos nós. Vamos lá, Sofia, para a história. Ana, vamos lá. Eu acho que primeiro a gente tem que lembrar. A fofoca, pois é, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Jornalista é basicamente um fofoqueiro profissional. É fofoca com método, é fofoca com ética, pelo menos deveria E ser, fofoca com propósito. com propósito. Mas não deixa de ser fofoca. Não, Assim. Mas não é isso que. Aí vai entrar numa pira filosófica sobre o que é o jornalismo. O jornalismo não é contar o que tá acontecendo. né? Mas É enfim, fofoca. Ana. Bora. Vamos falar aí dessa treta entre Michelle e Joyce. Na verdade, é a terceira vez que nós vamos trazer essa treta aqui, porque tem 2 capítulos anteriores que já trouxemos, um deles inclusive ontem. Vamos para o primeiro capítulo. O primeiro capítulo é Joyce Hasselman, em agosto, né, mês passado, no podcast Content, falando sobre o passado de Michelle Bolsonaro. Sim, ela mesmo teve um caso com o Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro era casada com outra. Então ela era amante do Bolsonaro. Então a crentinha era amante do Bolsonaro. Depois ela pegou o Bolsonaro da ex-mulher. Bolsonaro não estava leve, livre, solto. Não, não, ela era amante. Antes disso, ela teve um caso com um homem casado, engravidou da primeira filha, que ela escondeu durante a campanha. Mas isso que você tá falando, assim, o pessoal em Brasília sabe? Não, Isso? no bastidor todo mundo sabe, no Sei PP lá, todo mundo sabe. existe. Foi aí que tudo começou, né? Aí que tudo começou. Qual que foi o segundo capítulo? O segundo capítulo foi o que eu e a Daiane conversamos aqui ontem, que foi Michelle Bolsonaro resolve processar Joyce Hasselman, pedindo aí 20 mil em indenização e que o vídeo fosse tirado do ar. Vamos lá. Mas antes, vamos falar sobre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Ela abriu um processo contra a ex-deputada federal Joyce Hasselman por difamação em conteúdo veiculado nas redes sociais. Michelle questiona as declarações feitas por Joyce Hasselman em um podcast no final de agosto. A ex-deputada chamou de farsa e amante. A ex-parlamentar ainda teria feito outros comentários sobre a família de Michelle. A ação tramita no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e também dos territórios, como se chama o Tribunal de Justiça aqui. Joyce foi intimada pela Justiça a explicar as declarações e ela tem 15 dias para se manifestar. A defesa de Michelle pediu que os vídeos sejam retirados do ar, mas a Justiça negou. Disse que a medida só vai poder ser avaliada depois do trâmite do processo legal. A CNN entrou em contato com a equipe de Michelle Bolsonaro e ainda não teve resposta. Aí, Ana. Então, capítulo 1, Joyce fala sobre o passado de Michelle. Capítulo 2, Michelle processa Joyce. Qual que é o capítulo 3? Joyce responde ao processo de Michelle. Como que ela fez isso? Com uma postagem lá no Twitter. Que promete, né? Eu realmente espero que a... Eu realmente espero que a Joyce esteja falando sério nesse caso. Aqui da França, fiquei sabendo que a Michelle, já chama de Michelle, né? A Michelle Bolsonaro está me processando porque falei apenas algumas verdades sobre ela. Uma mulher que é uma farsa, um horror.
vai ser ótimo ela me chamar para a briga, porque assim fico mais disposta a abrir minha caixa de ferramentas sobre a santa do pau oco. Tem muita verdade a ser dita. Quando eu digo que a família Bolsonaro é uma quadrilha, eu me refiro também a essa caloteira. Pode vir quente que eu estou fervendo. Isso não é um tweet, isso é uma promessa de conteúdo para o Brasil. Gente, e assim, eu vou ser bem sincera, Ana. Joyce Hasselman, eu sempre fico com o pezinho atrás com as coisas que ela fala. Sabe? Não, totalmente. não dá pra escrever, levar a ferro e fogo tudo que a Joyce Hasselman fala. Dito isso, ela e o Alexandre Frota mandaram muito bem quando o assunto era gabinete do ódio, fake news, como é que funcionava aquele gabinete lá. Então, é aquela coisa. Dá pra confiar? Não. Dá pra dizer que é mentira? Também não. É isso, é uma promessa, é uma promessa. Ou eu diria, em outras palavras, Sofia, que é uma ameaça. Pra mim aquilo é uma ameaça. É um. E, gente, eu não sei. Eu, no lugar da Michelle, eu não teria feito isso. Eu definitivamente não teria feito isso. Não pensando, ai meu Deus, sem teto de vidro, tenho o rabo preso, a Joyce pode me ferrar ainda mais. É que simplesmente ela chamou mais atenção para a acusação que a Joyce fez do que a própria Joyce. A gente fez um corte aqui quando a Joyce falou aquilo, fizemos um segundo e agora um terceiro. E não é só a gente, a imprensa toda está cobrindo esse assunto muito mais do que ele teria sido coberto se a Michelle tivesse simplesmente ficado quieta. Até porque não foi acusada de nenhum crime. Aquilo ali não é nem calúnia, no máximo é uma difamação. Sabe? Posso endereçar essa questão? Assim, que eu sei que, de novo, eu mencionei no começo porque eu sei que muita gente vai dizer, ai, jornalismo não é fofoca, né? Vocês estão falando aí de assuntos íntimos. Primeiro, como a gente estava comentando, os bastidores da política, eles são tão política quanto as declarações oficiais que se dá em bancadas ou diante de um monte de jornalistas, enfim. Tem muita coisa que acontece nos bastidores da política que definem os rumos das nossas vidas, né? Inclusive, né, esse caso que a Sofia estava lembrando aí, a Joyce e o Alexandre Frota soltando o verbo a respeito do gabinete do ódio, né? Essas alianças, elas não são feitas somente por alinhamento político, elas também são feitas de alinhamento pessoal e dessas relações pessoais que a gente vai descobrindo. Segundo, consequência dessa, né, as delações e as revelações também muitas vezes são movidas por subjetividades e questões pessoais entre os atores da política. E é horrível que a gente dependa dessas relações pessoais esgarçadas para ter para que sejam expostas, né, questões relevantes para a política nacional. Mas ninguém poderá dizer que não é verdade que isso acontece, né? E caso em questão, de novo, Joyce e Alexandre Frota, né? Não dá pra gente ignorar isso. Mas eu queria endereçar uma outra questão também. A gente está falando de fofoca e está falando da briga entre duas mulheres. Não é fofoca somente as questões que envolvem as mulheres na política também. Embora, né, neste caso, seja este o caso. Mas também entre os homens da política, tudo também se faz a partir dessas relações pessoais. É que a gente está acostumado a ver as fofocas, isso que a gente chama de fofoca, quando está falando de mulher, muitas vezes, quando a gente está falando de homem, é só bastidores, entende? A linha entre o bastidor e a fofoca, ela é
ela é definida de acordo, muitas vezes, de acordo com o gênero das pessoas que estão envolvidas ali, tá? Então é arranca-rabo, é fofoca, é treta, né? Quando envolve mulheres. Se fosse, né, entre homens, seria bastidores, medição de forças, né? Ameaça. E é isso que tá rolando aí. É medição de forças, é ameaça, são relações políticas esgarçadas, enfim. De resto, tudo que eu tenho para dizer para Joicinha é: Joyce, desejamos muito ouvir o som da sua voz cantando. Tem duas vozes, vamos falar de vozes femininas aí que eu gostaria de ouvir cantando na política nacional. Joyce Hasselman e a sua... Elas têm que formar uma dupla sertaneja, tá? As vozes que funcionariam perfeitamente juntas, Joicinha e Zambelli. Joyce e Zambelli seriam, assim, a melhor dupla. Dupla sertaneja, Joyce e Zambelinha. Joyce Zambelinha seria, assim, um sucesso de público, crítica, top nas paradas, sucesso completo. Por favor, gente, cantem bastante, que o Brasil vai ficar muito feliz de ouvi-las cantar. É isso. Por falar em cantar, os passarinhos aqui estão alucinados. Ó o passarinho 6 horas cantando, da ó. tarde. Ó o passarinho cantando. Perdi essa chance. Vamos lá, ficamos por aqui, Sofia. Ficamos por aqui, Ana. Vamos lá, torcendo pela música de Joyce e Zambelli, que entrou nesse corte de gaiata. Ficamos por aqui e voltamos em instantes para mais notícias do dia. Beijos.